beleza? Tudo tranquilo com vocês? Vamos a mais um vídeo sobre contabilidade, pessoal. Vamos mais um vídeo sobre contabilidade, beleza? Então hoje nós vamos falar mais um pouquinho. Vou colocar aqui a tela para vocês, para a gente dar continuidade hoje sobre alguns assuntos. Desde já, convido a que vocês sigam aí as nossas redes sociais. Nosso Insta está aí na tela para vocês e também a nossa página no YouTube, certo? Então vem com a gente, segue aí para dicas. Coloca aí o vídeo que você quer assistir algum conteúdo e vamos continuar, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o patrimônio. Então, na dica 2 de contabilidade, nós vamos dar início aos assuntos aqui sobre o patrimônio, belezinha? Então, o que é o patrimônio, pessoal? Nós vamos já começar aqui a falar sobre o patrimônio. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações, pessoal. Bens, direitos e obrigações. Tudo aquilo que eu tenho dentro da minha entidade, tudo aquilo que eu tenho, seja corpóreo, seja incorpóreo, né? Tangível e intangível, aquilo que eu posso visualizar e aquilo que fica no campo subjetivo. E também as minhas obrigações, pessoal, ou seja, todas as dívidas que eu tenho de curto e longo prazo, as contas que eu tenho que fazer pagamento, enfim, nós vamos falar um pouquinho sobre patrimônio. Falamos que patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações, e que o patrimônio é objeto de estudo da contabilidade. Então é importante lembrar, se você não viu o vídeo 1, eu convido a você a assistir o vídeo 1, certo? Objeto de estudo é o objeto de estudo da contabilidade, certo? E dando continuidade, pessoal, nós vamos falar aqui dos elementos patrimoniais. Nós temos o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. E para cada um desses elementos patrimoniais, existe uma definição e é importante que nós saibamos essa definição. Primeiramente, vamos falar do ativo, pessoal. E o ativo, certo? O ativo traz pra gente a ideia de um recurso econômico. Um recurso econômico, pessoal. E um recurso econômico, tá aqui no rodapé para vocês, tá? É um direito. E esse direito ele tem um potencial, tá? Um potencial de produzir benefícios econômicos. Ou seja, um recurso econômico é um direito, tá? Com potencial de produzir benefícios econômicos à minha entidade. Esse recurso econômico, pessoal, ele é presente, ele está naquele determinado momento que se olha para a entidade, é um recurso econômico presente, ele precisa ser controlado pela entidade, e aqui eu faço um parêntese, certo? Desde já, controle é diferente de posse. Quando se diz controlado pela entidade, é que a entidade detém o controle total daquele ativo. Ou seja, a entidade tem sobre ela o carro, ela tem o controle sobre um carro, sobre um veículo, vou dar um exemplo. Quando a entidade financia um veículo, será a leasing, a modalidade de financiamento. Então ela pega aquele veículo do banco, o veículo continua em nome do banco até que ela quite o financiamento. Mas o veículo tem propriedade do banco, na direito civil, beleza. Só que a entidade assume todos os riscos com esse veículo. A entidade paga o seguro do veículo, a entidade coloca combustível no veículo, a entidade também registra a depreciação desse veículo. Pessoal, olha, a entidade tem um controle, mas não tem a propriedade. Nesse sentido, não basta, não importa, não interessa se a entidade vai ter a propriedade ou não do ativo. Necessita aqui, então, portanto, que ela tenha o controle desse ativo. Portanto, o ativo é um recurso econômico presente no momento que se olha, tá? Controlado pela entidade como resultado de um evento passado. Pessoal, resultado de um evento passado, porque em dado momento anterior eu adquiri esse ativo ou eu tive a expectativa, certo? Ou eu fiz algo que me deu o direito de ter esse ativo. Como, por exemplo, eu vendi mercadorias para um cliente que vai me pagar daqui a 30 dias. Eu tenho expectativa, eu tenho direito, esse cliente vai pagar a mim, beleza? Vamos lá. Só o passivo. Passivo também tem uma definição, é importante que nós saibamos. Passivo é uma obrigação. Então nós vimos lá que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Vimos que bens e direitos estão dentro do ativo. Ótimo. E sabemos que passivo é uma obrigação. Então a definição de passivo é que ele é uma obrigação também presente, é uma obrigação presente de transferir recursos econômicos, pessoal, de transferir recursos econômicos como resultado de evento passado, O que é o meu passivo, pessoal? Meu passivo é uma obrigação. Então, se você olhar, o que é uma obrigação? Uma obrigação é algo que a entidade tem que vai precisar transferir um recurso econômico. Vamos dar um exemplo
se eu vou ao banco e faço um empréstimo para a minha entidade, certo? Eu, entidade, faço um empréstimo ao banco, o banco me dá o dinheiro. Óbvio, ele vai me dar lá 100 mil reais, eu coloco dentro da minha entidade 100 mil reais, uma aplicação de recurso. Só que essa origem de recurso, ela me é uma obrigação, e essa obrigação eu vou precisar quitar, ou seja, eu preciso transferir recursos econômicos. Então eu vou ter que fazer pagamentos mensais com juros ao banco, nesse meu exemplo do financiamento, do meu empréstimo, beleza? Agora vamos a um outro exemplo. Eu faço uma venda ao meu cliente. Então eu vendo o meu cliente. Só que eu não entrego a mercadoria naquele momento, mas ele já me paga, ele antecipa o pagamento da mercadoria. E eu só vou entregar aquela mercadoria daqui a 30 dias. Então somente daqui a 30 dias é que eu vou transferir um recurso econômico para ele, porque eu tenho uma obrigação para ele, porque ele criou um direito para com a minha entidade. Beleza? Então, passivo é isso, pessoal, uma obrigação, tá? Uma obrigação de transferir recurso econômico. Essa obrigação é presente, tá? E resulta de um evento passado. Beleza? E o próximo item é o patrimônio líquido, pessoal. O PL, o patrimônio líquido, tá? O patrimônio líquido também tem como sinônimo situação líquida. Belezinha? Mas vai lá, o patrimônio líquido, ele é a participação residual. Quando eu falo de patrimônio líquido, pessoal, eu vou fazer o seguinte, para resumir, para você não errar. Patrimônio líquido, eu pego tudo que eu tenho de ativo e subtraio os meus passivos, todos os meus bens e direitos, menos as minhas obrigações, eu chego no patrimônio líquido. E é, portanto, que eu vou chegar aí, pessoal, nessa formulazinha do patrimônio líquido é igual o ativo menos o passivo. Patrimônio líquido é igual ao ativo menos passivo. E, matematicamente, eu posso pegar essa fórmula aqui e fazer adaptações, pessoal. Como eu posso dizer que o meu ativo é igual à soma do meu passivo mais o meu patrimônio líquido, beleza? Então eu posso fazer adaptações dessa equação fundamental da contabilidade. Guarda isso com vocês, essas três definições de ativo, passivo, patrimônio líquido e a minha equação fundamental da contabilidade. Sigamos, pessoal, os elementos componentes do patrimônio. Nós falamos do ativo, beleza? Ativo, bens e direitos. O que são bens, pessoal? São itens avaliados em espécie, são itens avaliados em unidades monetárias. E é óbvio que da minha contabilidade, se eu estou no Brasil, eu tenho que trabalhar com o real. Beleza? Ah, mas se eu fiz uma transação a dólar, ok, eu vou olhar a minha taxa cambial e fazer essa modificação, tá? Essa troca do real pelo dólar, do real pelo euro, conforme a taxa cambial vigente. Certinho? Então eu reconheço em moeda nacional itens avaliados em dinheiro. Podem ser itens numerários, pode ser de venda, de uso de renda. Numerários, pessoal, meus disponíveis, certo? O dinheiro que está em caixa, o dinheiro que está no banco. Existe uma conta chamada numerários em trânsito, que é quando eu tenho o meu dinheiro que está aqui, e ele está se deslocando. Por exemplo, eu tenho aqui uma filial, certo? Aqui eu sou uma filial e a minha matriz está em uma outra local. E eu preciso tirar aqui, fazer um alívio do meu caixa e mandar uma certa quantidade de dinheiro para a minha matriz. Quando eu faço isso, eu vou ter um numerário em trânsito. Um numerário em trânsito. Quando eu também tiro meu dinheiro e vou ao banco fazer um depósito, eu tenho um numerário em trânsito. É um exemplo de numerário em trânsito, é uma conta de ativo, beleza, já vai guardando aí, certo? Mas é isso. Eu também tenho os bens de venda, as mercadorias, pessoal. Se eu trabalho com venda de mercadoria, um exemplo é venda da mercadoria. Eu tenho meus bens de uso, que geralmente está ali no meu intangível, no meu... Ah, meu Deus, no meu... Ah, travou! No meu imobilizado, desculpa, pessoal, no meu imobilizado, certo? E vai estar ali no meu imobilizado, porque é o meu computador, é a minha mesa, é os móveis do meu escritório, é o bem que eu estou usando para que a minha entidade ela continue, beleza? Outro exemplo de bem de uso tá ali na conta de veículos, é um veículo, se eu tenho um veículo para fazer as minhas transações da minha entidade, para serviços rotineiros da entidade, também é um bem de uso. E eu tenho os bens de rendas, bem de renda, quando eu tenho uma aplicação, por exemplo, de num banco, um título, está rendendo dinheiro lá para mim, eu tenho um bem de renda, beleza? É praticamente isso aí, são os bens, pessoal, são os bens. E eu também tenho os direitos, certo? Os direitos, pessoal, são expectativas, tá? Esses direitos, ou seja, os valores aí que eu tenho que receber são expectativas. E no vídeo 1 eu dei um exemplo, pessoal, certo? Eu falei que um direito, certo? Que podia exemplificar aí, é quando eu vendo a um cliente que vai me pagar posteriormente. Eu tenho direito para com esse cliente, porque esse cliente vai fazer uma transferência de recurso para mim. Ele vai fazer o pagamento da mercadoria que ele comprou comigo. Então eu tenho o direito de receber desse cliente.
São direitos. Então, os bens direitos caracterizam o ativo, pessoal, belezinha? E aí eu tenho as obrigações. E as obrigações, pessoal, são as dívidas da entidade. Nós falamos das obrigações há pouco tempo. Então, os bens, direitos e obrigações, ativo e o passivo, belezinha? Só que eu também tenho, pessoal, no patrimônio líquido, eu tenho que o patrimônio líquido também é reconhecido ali como o capital dos sócios. O capital próprio da empresa, eu tenho uma conta ali chamada capital social, e dentro do meu patrimônio líquido, quando eu faço uma apuração total ali no final do exercício social, eu vou ter que os lucros destinados vai para os sócios. O lucro, finalidade da entidade econômica é visar o lucro. Se ela visa o lucro, esse lucro tem que retornar tanto para a entidade, injetar capital para ela continuar ali o seu crescimento, quanto para os sócios, tá? Da entidade, os donos da entidade. E os acionistas também, pessoal. E aí nós vamos falar, eu falei que patrimônio líquido era sinônimo de situação líquida, eu falei? Então vamos lá, olha, eu tenho 3 exemplos. Quando a minha situação líquida for positiva, quando ela for negativa e quando ela for nula, pessoal, tá? E quando é que ela é positiva? Quando a minha situação líquida, o meu patrimônio líquido, e aí eu disse, olha, lembra da conta lá, lembra quem é o PL, patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo, belezinha? Então, meu patrimônio líquido é o meu total de ativos menos o total de passivos, pessoal. Quando eu tenho uma situação líquida positiva, o que ocorre? Ocorre que eu tenho mais ativos do que passivos. Eu tenho mais bens e direitos do que obrigações. Então, quando eu vou subtrair o total de bens e direitos menos as minhas obrigações, eu tenho que esse resultado é maior que zero, patrimônio líquido maior que zero, situação líquida maior que zero, situação líquida positiva. Guarda isso aí. Ela é negativa quando o meu passivo for maior que o meu ativo. Então, quando eu tenho um ativo menos passivo, resulta num valor negativo, resulta num valor inferior a zero, eu tenho uma situação líquida negativa. Meu patrimônio líquido, ele é negativo. Pergunto a vocês, a conta de ativo e passivo, elas podem ter valores inferiores a zero? Não, pessoal, não podem, certo? A única conta que pode ter um valor negativo é a conta de patrimônio líquido, beleza? A conta de ativo, ela pode sim ser zerada. A conta de passivo, ela pode ser zerada. No momento que eu instituo, né, na instituição da entidade, quando eu injeto um capital social de 100 mil, lá no meu capital social, meu patrimônio líquido vai ter 100 mil. No meu ativo eu vou ter 100 mil, que pode ser em espécie ou pode ser no banco. Mas eu ainda não tenho uma obrigação, não tenho meu passivo. Beleza? Mas eu não posso ter ativo e passivo menor que zero. Patrimônio líquido, estamos vendo que sim. Situação líquida pode ser maior que zero, pode ser menor que zero. Maior que zero quando o meu ativo é maior que o meu passivo, menor que zero quando o meu passivo é maior que o meu ativo. E ela também pode ser nula quando o total de ativos é igual ao total de passivos. Ativo menos passivo igual a zero. Situação líquida nula. Beleza? Sigamos. Então, pessoal, é isso que eu queria falar. Como vocês já sabem, o total do meu ativo eu vou exemplificar aqui para vocês. Como, por exemplo, no meu ativo eu tenho lá 200 mil. Beleza? Eu tenho no meu ativo 200 mil. Eu tenho no meu passivo 100 mil. Quanto é o meu patrimônio líquido? Meu patrimônio líquido é o total de ativo menos o total de passivo, meu patrimônio líquido é 100. Então, a situação positiva. Se é positiva, ele é maior que zero. Se é maior que zero, é positiva, beleza? Um outro exemplo, situação líquida negativa. É quando eu tenho mais passivo do que patrimônio líquido. Então, nesse exemplo, eu tenho lá 100 mil de ativo. Beleza? Só que eu tenho 120 mil de obrigações. 120 mil de obrigações. Ora, se o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito, o que é que ocorre? Ocorre que eu tenho que o meu patrimônio líquido, que é o ativo menos o passivo, é igual a zero. Olha, PL igual ativo menos passivo. PL igual 100 menos 120. PL igual a menos 20. Eu botei zero aqui, pessoal, mas é menos 20, certo? Menos 20. Ou seja, há um prejuízo. Há uma situação líquida negativa da minha entidade nesse momento apurado. Eu posso ter uma situação líquida nula, como por exemplo, eu tenho 200 mil de ativo, 200 mil de passivo, o meu patrimônio líquido é zero. Beleza? Porque o PL é igual ao ativo menos o passivo.
PL igual a 200 menos 200, e isso resulta em zero, portanto o PL é zero, pessoal. Situação líquida nula. Vimos aí as 3 exemplos de situação líquida, falamos que situação líquida é sinônimo de patrimônio líquido, então quando se quer falar de situação líquida, a apuração de resultado, nós falamos aí do SL situação líquida. Quando nós falamos de balanço, das contas, dos elementos patrimoniais, nós falamos mais de patrimônio líquido, belezinha? Sigamos aí, pessoal. Nós temos os sinônimos e é importante, tá, que vocês saibam esses sinônimos, pessoal. É importante que vocês saibam esses sinônimos, tá? Porque vai cair na sua prova algo parecido com isso. Então, na conta de ativo, nós temos aí alguns sinônimos que posso trazer para vocês. Tá? Então, na conta de ativo, nós temos o ativo é também chamado de patrimônio bruto da entidade. É o patrimônio bruto da entidade, é o total de bens e direitos, onde eu ainda não subtraí as minhas obrigações. Também é chamado de capital aplicado, porque é onde eu estou aplicando os meus recursos econômicos, eu estou aplicando os meus recursos econômicos. Também é chamado de capital investido, porque lá eu estou fazendo um investimento do meu recurso. Eu estou colocando dinheiro no caixa, eu estou colocando dinheiro no banco, eu estou comprando um determinado ativo para minha entidade, eu estou recebendo algum direito ali para o meu ativo. É aplicação de recursos, é patrimônio bruto, é o capital investido, é aplicação de recursos e é investimento. Show de bola? É aí os sinônimos do ativo. E também existe os sinônimos do passivo, pessoal. O passivo é chamado de passivo exigível. Ó, olha para cá, passivo exigível. Por que passivo exigível? Eu tenho, e representei para vocês, o passivo, que é passivo obrigações. Também tem o patrimônio líquido, que como vocês viram, fica do lado direito da minha representação gráfica, junto ali, né, com a conta de passivo. O patrimônio líquido fica um pouco mais abaixo. Mas o meu passivo, tá? Ele é um passivo exigível por quê? Porque ele exige que a minha entidade transfira recursos econômicos a terceiros, as minhas obrigações. Lembra a obrigação? Obrigação? Lembra meu passivo? Obrigação. Transferir recurso econômico. Belezinha? Show de bola. E o meu patrimônio líquido, pessoal, é o capital que eu tenho ali dos sócios. É o capital da própria entidade. Guarda isso com vocês, certo? Vamos lá. Também é capital de terceiros, como eu disse, capital alheio é recursos, tá? Recursos de terceiro, recursos de terceiro. Aqui faltou a palavrinha recursos, completa aí, de terceiros, terceiros. Portanto, aí a gente viu os sinônimos ativo, os sinônimos de passivo. Vamos aos sinônimos de patrimônio líquido. Um deles você viu há pouco tempo, situação líquida. Falamos sobre ela. Um outro eu falei nesse instante, um passivo não exigível. Riqueza própria, capital próprio da empresa, capital dos sócios, recursos próprios da empresa. Então estes são os sinônimos de ativo, passivo e patrimônio líquido, pessoal. Beleza? Então sigamos aqui e eu tenho uma representação gráfica para trazer para vocês, para que vocês entendam mais um pouquinho. Eu falei que o meu ativo, pessoal, é a aplicação de recursos. E toda a aplicação de recursos, tá? Na teoria e na prática, deveria ser assim, toda a aplicação de recursos, ela tem uma origem de recursos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Minha entidade, né, fez um empréstimo de 100 mil reais. Se a minha entidade fez um empréstimo de 100 mil reais, eu estou o quê? Recebendo 100 mil reais. Então, se eu estou recebendo 100 mil reais, eu estou colocando na minha conta banco, tá? Registrando 100 mil reais. E isso, 100 mil reais, vem aqui para o meu ativo, 100 mil. Pessoal, isso aqui é uma aplicação de recursos. Esse 100 mil reais no meu ativo é uma aplicação de recursos. Estou aplicando recursos. Porém, essa aplicação ela tem uma origem, tá? Essa aplicação na minha conta banco, ela tem uma origem, tá? E essa origem é uma obrigação, porque eu vou ter que pagar esse dinheiro que eu estou recebendo. Então, esse 100 mil reais, ele vai existir aqui no meu passivo 100 mil reais também. Óbvio que vai ter os juros e tal, veremos isso posteriormente. Mas para exemplificação, guarda isso, vai ter aqui os 100 mil reais. E esse 100 mil reais é uma origem, é de onde está vindo o meu dinheiro que eu estou aplicando na entidade. E é uma origem lá na conta de empréstimo, beleza? É
é uma origem na minha conta de empréstimo, lá no meu passivo. Então, desculpa. Então eu tenho que o meu ativo é uma aplicação de recursos e o meu passivo é uma origem de recursos. E toda aplicação ela tem uma origem. E se eu tenho uma origem é porque ela se destina a uma aplicação. Beleza, pessoal? Guarda isso na sua mente. Estuda mais um pouquinho. Desde já, pessoal, agradeço pela sua participação. Convido a vocês a se inscrever no canal, pessoal. Se inscreve aí no canal, tá bom? Deixa o seu like, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, coloca nos comentários sugestões de outros vídeos, belezinha? Forte abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!